Presidente BAP diz não e nega a proposta de 120 milhões por jogador. Meus amigos, mais uma saída confirmada. O nome já está lá avaliado para sair. E o próximo nome a ser contratado também. Volta Redonda atrapalha os planos do Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Você quer ficar por dentro das notícias do Flamengo? Então taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Você consegue me ajudar, você que é flamenguista de verdade? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que começou agitado em 2025. E se você põe fé que vai ser um ano bem melhor do que 2024, né? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. O BAP disse não e proposta de 120 milhões aí por jogador. Mela. Mas antes disso aí, vamos falar da saída. Tá de saída aí do nosso Mengão. Mais uma baixa confirmada. Ele aí, Rafael Baez, que ocupava a função de coordenador de marketing do Flamengo, é mais um que está de saída do clube. Ele trabalhou no Flamengo durante 5 anos e 9 meses. Inclusive a informação aí do Flazoeiro. O que acontece? O BAP está fazendo uma limpa, tá limpando geral aí, tirando os camaradas que era da outra gestão principalmente, né? Que eram amadores ou até alguns profissionais, igual no caso esse coordenador que era profissional, e tá tirando também os amadores. E tá trazendo novos caras aí, entre esses caras estão trazendo caras profissionais. Então o Flamengo já estuda um novo nome aí, à altura, inclusive para esse cargo aí de coordenador de marketing. Uma pessoa ligada ao Google, esse funcionário do Google, né? O atual funcionário do Google, não, me foge a memória um pouquinho agora, mas o Flamengo está tentando aí colocar um cara que consiga ele levantar aí, de uma vez por todas, o marketing do Flamengo, de tal forma que hoje o Flamengo, por exemplo, tem 281 mil sócios torcedores. Um time que tem 50 milhões de torcedores, o Flamengo era para ter muito mais, era para ser o número 1. Então é isso aí, é um pontapé inicial para alavancar o sócio torcedor. O Flamengo alcançar metas muito maiores. Então o BAP já está ali, né, reformulando essa parte e vai chegar no time profissional. Vamos falar agora do mercado da bola e das atualizações. O Flamengo rejeita 120 milhões por jogadores. São eles, Fabrício Bruno. O que acontece? O Cruzeiro sinalizou aí uma proposta de 5 milhões de euros por 50% do valor dos direitos do Fabrício Bruno. Porém, o contrato é de 5 anos, o salário agradou o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que teve uma conversa pessoal aí, né? Pessoal não, por telefone, com o Fernando Diniz. E lá ficou esclarecido que ele chegaria para ser titular. Mas vamos colocar essa limpa aí. A situação é a seguinte. Não é que um técnico vai prometer o cara que vai ser titular, porque tem muita coisa, já tem jogadores lá que são titulares, ele vai ter que se adaptar a coisa e tal. Isso já é um ponto. Segundo ponto, se o Flamengo vende 50% de um jogador de 29 anos, para um time com um contrato de 5 anos, qual a possibilidade desse jogador ser revendido no futuro e o Flamengo lucrar com os outros 50%? Ou seja, o Flamengo pode ter até a aposentadoria desse jogador, 50% que não vai valer de nada, ou pode também acontecer ele ficar 3 anos e sair aí bem abaixo do preço e o Flamengo não ganha quase nada. Então o Flamengo que rejeitou aí 15 milhões ano passado, rejeitou não, o Flamengo aceitou, né? O West Ham chegou ali a oferecer 15 milhões de euros pelos direitos do jogador Fabrício Bruno, e o Flamengo aceitou. Só que o Fabrício Bruno, ao botar na mesa salário e gastos que ele ia ter lá, coisa e tal, ele disse que não aceitou. Então continuou no Flamengo por isso. Só por isso ele continuou no Flamengo. Na época do Tite, ainda na janela do meio do ano passado. Detalhe, o jogador queria sair do Flamengo, porque o sonho dele era ir para a Europa. Mas o sonho, na verdade, dele era lucrar mais. Porque quando ele teve a oportunidade, segundo ele, não era vantajosa. Então, se ele tivesse o sonho de ir para a Europa, e ele soubesse que lá ele ia conseguir patamares mais altos, ele teria ido, e teria aí, né? Desculpa aí, meus amigos. E teria conseguido de lá ir para outro time. Poderia ser essa uma estratégia, só que a idade dele também não ajudou. Então tem tudo isso aí. Então o Flamengo, não seria bom negócio para o Flamengo vender o jogador, 50% do jogador por 5 milhões de euros, e esses
esse jogador continuar tendo 50% do Flamengo, não seria bom negócio. Agora, se ele chegar uma proposta aí que vale a pena levar os 100% do jogador, o Flamengo vai vender sim, porque o jogador está insatisfeito também. Outro jogador aí que tem proposta forte por ele é o Wesley. O Wesley tem uma proposta sinalizada hoje de nada mais, nada menos. Deixa eu achar aqui. Olha só. O Flamengo tem uma proposta aí do Liverpool que está chegando e sinalizando 50 milhões, 15 milhões de euros pelo 100% do jogador Wesley, hoje com 21 anos, lateral absoluto do Flamengo. E o Flamengo, por sua vez, diz não. Por que o Flamengo diz não a uma proposta de 15 milhões? Primeiro, o Flamengo pretende segurar o jogador até o Super Mundial, que acontece no meio do ano. Aí todo mundo está cansado de saber. Nesse Super Mundial vai ter uma visibilidade incrível. Incrível. Ou seja, o Flamengo pode chegar a vender esse jogador depois do Super Mundial por 30 milhões de euros. Sem contar aí que ele sonha em ir para a seleção brasileira e deve ser convocado já nas próximas janelas, aí, nas próximas paradas FIFA. Por quê? Porque hoje, na lateral direita, o Brasil tá meio difícil de arrumar lateral direito bom. E ele, né, com certeza, está aí já nos holofotes do Dorival Júnior e deve ser o próximo convocado para a seleção brasileira, fazendo ainda mais aumentar o seu valor de mercado. Então o Flamengo espera faturar pelo menos 30 milhões de euros com esse jogador. É uma situação difícil, ainda não aconteceu isso. Ninguém comprou lateral no Brasil nesse valor, mas o Flamengo acredita que vai conseguir revender esse jogador nesse valor. E você acredita que o Flamengo está fazendo certo em segurar esses jogadores? Detalhe, o Wesley não está insatisfeito e já disse que por ele o que aconteceu, que ele é profissional e vai se dedicar. Então, ao contrário do Fabrício Bruno, que já quer sair, ele quer ficar. Outro jogador também que está querendo sair é o Eric Pulgar. Há desejo de sair. Muita gente fala que ele está insatisfeito no país, que é a declaração que ele teria dado. Meus amigos, a insatisfação dele é financeira. Por quê? Porque o volante aí, Eric Pulgar, é o que tem um dos menores salários do elenco do Flamengo na parte da volância. O Alan, por exemplo, ganha quase o dobro do Pulgar. O Everton Araújo, que é recém-promovido aí, né, que está jogando até bem, é um garoto promissor, ganha metade do que o Eric Pulgar. Ou seja, o Eric Pulgar, pela qualidade, por ser titular, por ser jogador de seleção, ele era para ter um salário maior e é isso que ele quer. Então, se o Flamengo chegar com a proposta certa, o Flamengo já fez 3 propostas, mas nenhuma das 3 propostas conseguiu elevar o salário do jogador. Se ele elevar o salário desse jogador, ele permanece por mais 5 anos no Flamengo e ainda se aposenta. Então tem tudo isso. Muita gente fala que está insatisfeito, mas a insatisfação dele é financeira. Colocou dinheiro na mesa, já era. Né? Mostrou o máximo cara embaixo, o jogador fica, não tem essa. E é isso aí que acontece. Só que nessa situação fica até difícil de falar. O Wolverhampton faz propostas por Gerson. O Wolverhampton aí de Vitor Pereira está atento ao mercado, observando o Gerson. Gerson do Flamengo e Richard Rios do Palmeiras. E avança aí a formação dos donos da bola. Hein? Meus amigos, o que acontece? O Wolverhampton é um time inglês, um time que disputa os campeonatos, raramente consegue chegar na final. É um time muito fraco, muito baixo nível. Então, por Gerson sair do Flamengo hoje e ir parar lá, seria meio difícil. A não ser que, por exemplo, que dobrasse o salário que ele ganha no Flamengo hoje, né? Ter um bom salário no Flamengo, se eles dobrassem o salário e fizessem uma proposta, aí, no mínimo, de 25 milhões de euros para o Flamengo. Algo que não deve acontecer. E outra situação, se o Gerson for para lá, a visibilidade dele para a seleção brasileira cai um pouco. Porque, como eu já disse, né, o Wolverhampton não é um time que disputa títulos, que chega para ganhar. Ele mais é para compor grupo, compor campeonato. E aí não seria para ele bom negócio. Mas, né, a gente sabe que se tratando de jogador, se tratando aí de mercado da bola,
muita coisa vai ser especulada e no final das contas poucas coisas vão ser concretizadas. Uma que não deve ser concretizada deve ser a saída do Gerson. É muito difícil tirar o Gerson para Flamengo. O Wesley só deve sair no meio do ano, mas dependendo da proposta, se chegar uma proposta forte mesmo agora em janeiro, ele vai. Fabrício Bruno, se o Cruzeiro aumentar ali, dobrar o valor no mínimo, o Flamengo vai vender, apesar do Flamengo não ter conseguido os 15 milhões no ano passado, porque o jogador não quis, mas se hoje chegar a 10, o Flamengo vende por causa da idade. Então tem todos esses detalhes aí. Jogadores vão sair sim, infelizmente. No caso do Fabrício Bruno aí, se ele quisesse continuar no Flamengo, seria um bom negócio, porque o Flamengo vai ter muita competição. O Léo Pereira, por exemplo, vive se lesionando, então ele ia ter muita chance. Mas o Flamengo tem hoje aí o Cleito, um jogador muito promissor. Todo mundo fala bem, teve pouca oportunidade, vai ter mais oportunidade. Tem o Diogo, que é da base, que está subindo também, que vai compor o elenco aí, que pode ajudar. Então o Flamengo tem muito jogador para colocar. O Flamengo esse ano deve fazer poucas contratações, principalmente agora em janeiro, pouquíssimas mesmo, porque já tem um elenco muito inchado. Lembrando que Cebolinha está voltando, aí a gente vai ter só de ponta direita aí, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael. Na ponta esquerda a gente tem o Gonçalo Prata, tem o Luiz Araújo, tem o Michael que pode fazer essa função do outro lado. Para centroavante é que a gente está carente. Hoje a gente só tem o Carlinhos, que nem é isso tudo. Infelizmente é um jogador que o Flamengo trouxe ali para fazer uma experiência, não deu muito certo, mas é o que a gente vai ter aí para as próximas partidas. Se o Felipe Luiz vai optar ou não, a gente não sabe. O Felipe Luiz deve improvisar o Bruno Henrique nessa função. Então o Flamengo está carente, é de centroavante e deve correr atrás para se reforçar. Já no meio de campo ali a gente tem hoje o Arrascaeta, que deve estar 100%, pois já fez a cirurgia no joelho. Arrascaeta, De La Cruz, Carlos Alcaraz, Alan, Eric Pulgar, Gerson, Matheus Gonçalves, Lohan, ou seja, tem bastante jogador por função. Alguns jogam mais recuado de volante e outros mais à frente de meio atacante. Então o Flamengo tem bastante jogador nessa posição. Na lateral esquerda a gente tem 3, embora um esteja lesionado, só volta lá para julho do ano que vem, que é o Matias Vinha. O restante, o Ayrton Lucas e o Alexandre estão bem fisicamente, devem começar já voando no começo da temporada. E na lateral direita, se o Wesley não sair, a gente tem o Wesley e também o Varela, aí, que é jogador de seleção do Uruguai. Então o Flamengo está muito forte, um elenco muito forte, o melhor elenco aí das Américas, sem dúvida. Se trouxer reforço, é só para esse que saiu mesmo, no caso do Gabigol, né? O Flamengo vai tentar contratar, inclusive mira aí Vila Sante, que já foi desmentido, tá? Ao especular aí com o Grêmio lá, falaram que havia esse interesse do Flamengo no Vila Sante. Só que o próprio staff do jogador nega qualquer contato do Flamengo, o Flamengo nega qualquer contato, e hoje o jogador está quase que acertado com o Palmeiras. E pelos valores que o Grêmio quer também, 15 milhões de euros, o Flamengo jamais pagaria no jogador mediano. É um bom jogador, mas é mediano, não valeria a pena. Então é essa a informação. Abençoado Flá, aqui é o Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, fui, tamo junto, valeu amigos, é nóis.